Good morning, bom dia pessoal do nono ano, tudo bom com vocês? Espero que estejam todos bem. Bem-vindos ao novo canal do Jean Piaget no YouTube. Nós, professores, vamos gravar os vídeos, as videoaulas, vamos postar por aqui agora. Então seria interessante se vocês já se inscrevessem no canal e ativassem o sininho aí das notificações, para vocês saberem quando as aulas forem postadas, ok? Nós estamos estamos gravando as aulas para tentar ajudar vocês com o estudo em casa, né, realização das tarefas em casa que a gente já tem mandado aí semanalmente. Lembrando que nós não somos YouTubers nem digital influencers, mas estamos tentando fazer o melhor aqui para auxiliar vocês. Hoje, na aula de inglês, eu vou tentar falar um pouquinho, eu vou falar um pouquinho, resumidamente, de Present Perfect Tense, que foi o tempo verbal que a gente não entrou muito em detalhes, não. Era na semana da suspensão das aulas, então a gente vai conversar um pouquinho sobre Present Perfect Continuous, até para auxiliar vocês também nos exercícios que vocês têm para fazer, né? Present Perfect Tense é um tempo verbal que tem relação com o passado total, é um tempo verbal que a gente usa principalmente para falar sobre experiências que a gente teve na vida. É um tempo verbal que fala sobre períodos de tempo não concluídos, né? Período de tempos não concluídos, não estão fechados e bem demarcados como são os casos do past simple, por exemplo, né? No present perfect tense, a gente sempre vai usar o have como verbo auxiliar. Então esse have não é o verbo ter que a gente está acostumado, né? Ele tem a função de auxiliar mesmo, de marcador do tempo present perfect. A gente usa have com I, you, we and they, e, como é o caso, geralmente a gente usa has, uma forma diferente, com he, she e it, que é a terceira pessoa do singular, né? A estrutura, então, na afirmativa seria o sujeito, I, mais o have, ou has, no caso have, porque se for I, né? O verbo no passado particípio, a terceira coluna lá da tabela de verbos do passado, que tem no final do livro de vocês. I have tried sushi before, né? Eu já experimentei sushi, seria essa a tradução, né? I have tried sushi before. Então, eu tô falando de uma experiência que eu tive na vida, a de comer sushi. I have tried sushi before. Negativo, a gente vai usar o not, depois do have, depois do auxiliar. Sujeito, I have not tried sushi before. Uma experiência de vida, no caso que eu não tive, mas ainda estou falando de experiências. Interrogativo, a gente passa o auxiliar para o começo da frase. Have you tried sushi before? Estou fazendo uma pergunta sobre essa experiência, se você já teve essa experiência. Quando a gente fala de tempo não terminado e falando de experiências, é justamente por causa disso. Se a gente está vivo, né, então a nossa vida é considerada um tempo não terminado, né? Então eu geralmente não, é uma regra que eu não vou especificar quando, né? Quando que isso aconteceu. I have tried sushi yesterday. Nesse caso, eu teria que usar past simple e eu não teria o have. I tried sushi yesterday. Acabou, foi ontem, já passou. I have tried sushi, né? O importante aqui no present perfect é a experiência em si e não o quando, ao contrário do past simple, né? Mas temos outros usos também, né? Coisas que fizemos na vida. Things you have done in your life. Experience. I have been to England. Eu já estive na Inglaterra, é uma coisa que eu já fiz. Eu posso usar o already junto nessa frase, significa já. I have already been to England, não tem problema usar.
Eu posso usar para falar do número de vezes que eu já fiz alguma coisa. I have been to Paris 3 times. Eu já estive em Paris 3 vezes. I have been to Paris 3 times. Se eu fosse especificar cada vez, past simple. I went to Paris in 2001, I went to Paris in 2003, I went to Paris in 2005. Mas não é o caso. Ações que foram completadas recentemente e que ainda são importantes, quando a gente fala que são importantes, que ainda tem algum grau de influência no presente. I have lost my job, or I have already lost my job. Eu perdi o emprego. I have lost my job é uma ação que aconteceu no passado, mas ainda está afetando meu presente, até porque pelo uso do present perfect, entende-se que ele ainda está sem emprego. Situações que começaram no passado e que ainda são verdadeiras, mais ou menos igual ao anterior. Então, se eu falo, I have known James for 4 or 5 years. Eu conheço James por 5 anos. Falando da duração, né? Eu conheci ele 5 anos atrás e eu ainda o conheço. Isso ainda é um fato. So, I have known. Verbo know no particípio. Present result, que é o resultado no presente, resultado de algo que aconteceu antes, e aconteceu alguma coisa no passado e o resultado se vê agora. John has just missed the bus, so he will be late. O John, perdeu o ônibus, então ele vai se atrasar. Então, existe essa relação aí de causa e consequência aqui. Porque ele perdeu o ônibus, ele vai se atrasar. He has just missed the bus, so he'll be late. O just aqui significa que é algo que acabou de acontecer. O just a gente usa no present perfect quando uma ação acabou de ser terminada. I have just finished my homework. Acabei de terminar o homework. Unfinished actions or situations, situações que ainda não terminaram. Vocês podem ver que é basicamente a mesma ideia de tempo não terminado, de coisas que ainda acontecem, né? I have lived here since 2004. Eu vou escrever essa frase aqui porque ela está meio bugada ali, né? I have lived here since 2004, right? Eu moro aqui. Eu não vou traduzir igual eu falei no começo. Não tem esse sentido do have, eu tenho morado. Pode ser, né? Você pode usar, mas seria o sentido de eu moro aqui since, no outro vídeo, eu acho que vocês viram lá, desde 2004. De acordo com essa frase. Very good. Então, para dar uma resumida maior, present perfect para falar de life experiences, tem uma pergunta muito comum no present perfect que é have you ever, esse ever tem o sentido de alguma vez na vida. Have you ever, alguma vez você já. É uma pergunta muito clássica assim, do present perfect. Have you ever tried sushi? Have you ever traveled to France? Have you ever watched a movie? Movie específica, um filme. Então, se você já fez isso. Talk about life experience. I have never been to Spain. Nunca fui à Espanha. I haven't seen the movie yet. Ainda não vi o filme yet, ainda. And the party was the worst I ever been to. Foi a pior festa em que eu já estive. To talk about recent past events. To talk about recent acontecimentos recentes. She has recently changed jobs. I have just finished lunch. I'm not hungry. Ou just aqui para ações imediatas, né? Que acabaram de acontecer. I have already read that book. To say something happened several times, coisas que aconteceram repetidas vezes. A gente viu lá o exemplo do France, lá do Paris. I have completed 5 reports.
So far this morning, quando eu uso esse é interessante. This morning é um tempo que ainda não terminou, porque a gente ainda está vivendo esse período, né? No caso desse exemplo, I have made 3 phone calls this morning. Então amanhã ainda não terminou e eu já fiz 3 ligações. Então I use present perfect. To talk about a state that started in the past and continues until now. Começou no passado, ainda acontece. I have been an engineer since 2005. I haven't seen Steve since last week. And I have lived in England for 5 years. Present perfect. Okay? Past simple and present perfect. Algumas diferenças assim para a gente não ficar mais com muita dúvida. Então, em questão de estrutura, past simple subject plus verb and ed, quando é regular, né? Lembrando que tem verbo irregular que não tem regra para formar. Exemplo de take, que vira took, go, que seria went. Then present perfect, subject have or has, depending on the subject, and verb with ed, right? Past simple é para falar sobre tempo já terminado. We lived in Japan from 1905 to 1998. Significa que eu não moro no Japão, mas eu já morei nesse período de tempo e está encerrado. Enquanto que no present perfect, describe unfinished time. I've worked as a teacher since 2011. I'm still a teacher. Eu ainda sou um teacher. Não parei de ser teacher. So, present perfect. Referência ao tempo definido. I saw the Eiffel Tower in 2007. Aqui não tem essa referência. I have seen the Eiffel Tower. Não importa quando, importa que eu vi. Indicate series of finished actions. Geralmente, quando a gente está contando uma história, né, a gente usa past simple para indicar a sequência de acontecimentos. Né? Primeiro ele leu o livro, first he read the book, and then he watched the movie. Enquanto no present perfect, express experience or result, she has already watched this movie 3 times. 3 vezes. Muito bem. Aqui, present perfect versus present perfect continuous, right? Então, present perfect continuous é aquele com o ing, que eu expliquei no outro vídeo, no vídeo anterior. Né? A gente pode usar o present perfect para ações que já, né, já terminaram. The kids have played for 2 hours, não estou dizendo quando, né? Enquanto que no present perfect continuous a gente usa para falar de uma coisa que está acontecendo ali agora, nesse momento. The kids have been playing since morning. Começaram a jogar, a brincar desde a manhã e ainda estão fazendo isso. I have taught English for 12 years. Eu ensino inglês por 12 anos, né? Não significa que nesse momento que eu estou falando, eu estou ensinando inglês, mas eu ainda ensino. Agora aqui, ações que são temporárias. I have been teaching, não é particípio, é ing. I have taught, I have been teaching, sempre com o verbo to be no particípio e o verbo no ing. I have been teaching this class for 1 hour. Essa aula começou já tem 1 hora e ainda está acontecendo. Está rolando, como diz. Emphasis on the result. He has repaired the car. Ele consertou o carro. Né? E já acabou, não importa quando, porque é present perfect. E aqui a ênfase é na duração da ação. He has been repairing the car for 2 hours. Ele está lá já por 2 horas que ele está mexendo no carro. Ainda não terminou, não. Indicate how much or how many have been completed. It has taken 6 years to write these books. Levou 6 anos para escrever o livro. O livro está escrito. Isso pode ser
interpretado também como uma coisa que começou no passado e tem efeito no presente, como a gente falou antes, né? Começou a escrever e o efeito no presente é que o livro existe lá escrito. Enquanto present perfect continuous indicate how long something has been happening. I have been studying English for 2 months. Né? Eu estou estudando inglês por 2 meses. Continuo estudando. Ok? Nesse caso aqui, se você usar I have studied English for 2 months, também teria um efeito parecido. Mas é isso. Espero que tenha dado para dar uma. Espero que tenha dado uma clareada para ajudar vocês com os exercícios, né, que vocês têm para fazer. Present Perfect, Continuous Present Perfect aparece bastante. E é isso. Não esqueçam, dá uma de youtuber agora. Não esqueçam de assinar o canal, clicar no sininho e a gente vai mantendo vocês informados, né, sobre qualquer medida que a gente vá tomar a respeito do estudo em casa, ok? Grande abraço, bons estudos.